Quem voltou? Eu. Para quem não me conhece, eu sou Fátima de Azevedo, eu faço velas artesanais, eu sou do Rio de Janeiro. O meu Instagram é @mãosdafátima, me segue lá. E eu vou dividir com vocês uma experiência ruim essa semana de uma aula que eu dei. Eu me preparei tanto para essa aula, mas tanto, e chegou na hora, deu ruim. Deu ruim. Eu fui fazer Antes de eu fechar essa aula, eu fiz vários testes, né? Porque é uma vela que eu ia utilizar caixa de leite e gelo para fazer uma vela desconstruída, que é essa vela aqui. Né? Uma vela totalmente desconstruída. Tá cheirosa essa vela. E aí, testei, né, como seria o gelo, se era inteiro, se era picotado, se era triturado, gelo pronto, gelo caseiro, e deu certo com o gelo caseiro. Então, eu fiquei uma semana, gente, uma semana fazendo gelo para aula. E aí, deu certo com o gelo caseiro, eu fiz a vela, deu certo. Derreti a vela, fiz de novo com o mesmo processo, deu certo, derreti de novo. Eu sei que eu fiz esse processo várias vezes, acho que umas 8 ou 9 vezes que eu fiz. Derretia, porque o legal da parafina é isso, né? Derretia, fazia de novo, derretia, fazia de novo. Aí eu falei assim, beleza, vou arrasar fazendo essa vela. Pedi para minha sogra, pedi para meu vizinho as caixas de leite para juntar para mim. Eu já lavava, já deixava cortadinha, higienizava. E aí fui para bendita aula. Fui chegar lá na oficina, uma oficina muito fofa, que é a Almofofas, sigam também esse perfil. E aí cheguei lá toda feliz, assim, vou arrasar, porque cada uma vai querer botar o gelo de uma forma para poder, né, fazer, cada uma vai ser uma vela diferente, eu vou arrasar. Fiz todo o processo, ensinei, mostrei e tal. Chegou no final, quando fui desmoldar a vela, cadê? Quebrou, não saiu, saiu reta, não fez o efeito craquelado, e a minha cara ficou como? Siri sem puã. Eu falei assim, gente do céu, e agora? Fiquei tão mal. Ainda não desceu ainda isso. Eu falei, gente, mas eu testei tanto em casa. E aí eu me comprometi de dar uma vela para cada aluna, porque não deu certo, gente, não deu certo. A minha sorte é que são pessoas adultas, são pessoas que entendem que artesanato tem os seus imprevistos, porque quando você mexe com pano, quando você mexe com massa, sei lá, dando um exemplo, é uma coisa, mas quando você mexe com textura, temperatura, né, é complicado, né? Eu acredito que tenha contribuído para o erro, né, de não ter dado certo, foi o processo de acelerar o resfriamento dela. Por quê? Aqui em casa eu fiz, como eu fiz essa vela aqui, ó, eu fiz e deu certo. Fiz no tempo dela. Lá eu tive que acelerar o processo para adiantar, porque senão a gente ficaria à tarde e noite fazendo a vela. Então, eu acelerei o processo. Talvez esse aceleramento de resfriamento tenha dado errado, tá? Eu não sei o que deu errado. Mas a gente deu um jeitinho lá, mas eu não me dei por vencida nisso. Fiquei mal. Ainda não desceu tanto que eu tô gravando esse vídeo. E o segundo vídeo desse aqui, eu vou ensinar a fazer essa vela, porque vai ser a vela das meninas que eu vou fazer. Então, não deu certo. Não deu certo e eu fiquei muito frustrada, mas artesanato é isso. As peças são exclusivas, né? Por mais que você tente manter um padrão, não adianta, você vai sair de forma diferente, a não ser que seja uma vela padronizada, né? Num pote, onde você tem o ilhós, o pote e o pavio, né? E já falo sobre essa vela. E assim, eu me considero uma aprendiz na arte das velas, uma aprendiz. Né? Eu ainda faço muitos testes, porque eu comecei a fazer velas em 2022. Eu iniciei um tratamento
E no tratamento eu precisava fazer uma terapia, eu falei assim: "Pô, eu queria fazer alguma coisa com as mãos para poder me ajudar a passar por essa fase". E aí eu fiquei pensando, falei assim: "Pô, gosto de velas, sempre me atraiu, vou fazer velas, acho bacana, vou fazer velas". E desde criança era minha brincadeira de risco, mas isso fica para um outro vídeo. E aí eu fiz um curso presencial, e ali eu aprendi o básico, né, com segurança, de como fazer uma vela com segurança, aprendi sobre as ceras, sobre os diâmetros dos pavios, né, as formas, a temperatura. É uma aula que foi o passo inicial, aprender o básico. E assim, depois eu fiz outros cursos, mas eu aprendi muito mais com os meus erros e em grupos que a gente divide experiências com outras pessoas reais, né, mais próximas que realmente faz e mostra a realidade. Eu aprendi muito assim, dividindo experiências e aprendendo com os meus próprios erros. Uma outra coisa importante, toda vez que você fizer um teste, você anote. Deu certo? Anota. Deu errado? Anota. Porque, deixa na minha cabeça, aí faz dar errado. Aí você acaba investindo em material e acaba perdendo. Embora a parafina você não perde, né? Aí você não perde, você tem como reaproveitar. Então, a gente aprende muito mais realmente fazendo, testando, do que às vezes muitos cursos que a gente vê por aí. Inclusive, eu vi umas aulas, tenho visto umas aulas aí de pessoas ensinando a fazer vela, que eu fico assim, gente, será que tem bombeiro perto da casa dessa pessoa? Será que tem corpo de bombeiro? Porque é um risco. Por quê? A parafina e, e os blends, né, de ceras de coco, soja, né, essas ceras utilizadas para fazer vela, elas são oleosas. Então, você tem que usar uma essência, produtos à base de óleo. Você imagina uma frigideira com óleo quente, aí você pinga uma gotinha de água, o que acontece? A mesma coisa com a parafina, com as outras cedas também. Não se deve misturar água, entendeu? Tem até umas essências que dá para fazer vela e dá para fazer sabão, tabuaria, essa parte de cheirinhos, né, para casa. Só que eu não curto muito não. Eu prefiro realmente usar a lipossolúvel, que é a base de óleo, que ela te dá uma segurança maior em utilizar o produto próprio para a vela. É importante isso. Hoje as velas estão em altas, né? Tá em alta essa tendência de velas com base de concreto, madeira, vela de pote, de vidro, de lata, desmoldada com elementos, enfim. É uma infinidade de velas, né? Ainda mais agora está chegando o Natal, então as pessoas gostam, né, de velas, Ano Novo e tal. Então, as pessoas ficam querendo, né, as novidades. E tem muita gente também querendo aprender. E uma coisa que é interessante é que às vezes as pessoas curtem o nosso trabalho e quer fazer igual e às vezes não tem o conhecimento necessário, que fala assim, é simples, é só derreter a parafina e colocar um pavio. Gente, não é. Vou dar um exemplo. Essa vela aqui, o padrão do pavio dela, que eu uso a 2020. Essa aqui é o blend de coco. Mas se eu usar uma essência e um corante nela, o pavio não é a 2020, é a 2025 ou a 2030, porque eu vou precisar de uma força maior para poder queimar, porque é química, né? Por mais que seja uma vela natural, de cera, né? De coco, é um processo. A essência, o corante, né? Então, existe um processo aqui que precisa de um pavio mais potente para queimar essa vela. Então, toda vez que eu pego uma encomenda desse tipo de vela, eu faço o teste antes. Eu testo 2 ou 3 potinhos desse antes de fazer a encomenda para testar o pavio, porque não tem nada mais frustrante
do que você vender um produto, uma vela, e a vela não acender. O pavio afogar, ou ela nunca mais acender. E o legal é que muitas pessoas querem fazer velas sozinhas sem querer entender como funciona, né? Aí fica complicado, porque a gente vê muita coisa na internet que ensinam a fazer, mas é bem duvidoso algumas coisas que eu vejo. Tem que procurar pessoas realmente sérias, bem avaliadas. Tem muita gente boa, mas também tem muitas aulas aí que querem facilidade que faz com qualquer coisa que tem em casa, não é por aí. Ou qualquer coisa que tem em casa pode ser uma forma, pode ser uma caixa de leite, pode ser um vidro, pode ser um pote, uma caixa, né? E tudo é a temperatura que vai fazer diferente para você fazer a vela. Faça testes, sempre. O teste sempre vai te trazer um grande conhecimento quando você começa a testar, fazer seus próprios testes. E não ir muito, é assim, pega o básico e faça os seus testes, né? Começa e anotar, né? Que aí vai dando certo. O chato é que a gente às vezes pega pessoas que querem colocar preço no seu trabalho, ou então acha que a gente não faz nada, a gente é desocupado, e em cima da hora querem que a gente faça uma quantidade X de velas, sem, às vezes a gente nem tem aquele insumo, aquele cheiro que precisa, às vezes um cheiro diferente, né, uma essência diferente, e aí a pessoa faz o pedido em cima da hora. Então é complicado. Ainda mais Natal agora, final de ano, é importante sempre fazer seu pedido com antecedência. Até se for postar, se for um evento, faça com antecedência, porque correio atrasa, às vezes a transportadora tem algum tipo de problema. Então, sempre quando vocês forem fazer encomenda, sempre peça com antecedência, porque às vezes a artesã não tem aquele produto, tem que esperar chegar, e em cima da hora realmente é complicado, né? Mas eu vejo muitas pessoas também desistir, porque assim, eu vou ganhar dinheiro com velas, vou fazer vela e vou ganhar dinheiro. Olha, eu comecei a fazer velas como terapia, como eu disse, logo depois. Ninguém acreditava no que fosse dar certo. Eu ouvi alguns comentários, é só terapia. E era realmente uma terapia, para que as coisas começaram a evoluir. E aí eu comecei a fazer feira, depois comecei a pegar encomendas. Aí epa, o negócio está fluindo. Só que assim, eu tenho priorizado mais as encomendas que as feiras, né? Talvez essas feiras de final de ano agora sejam melhores no decorrer do ano que teve, que realmente foram feiras que não deram muito lucros. Por quê? Quando você vai fazer uma feira, você paga barraca, você tem gasto com alimentação, você tem gasto com transporte. Então, você tem gasto e às vezes você não vende nada. Tem dias que você vende uma, tem dias que você vende 100, tem dias que você vende 1000. Então, você tem que estar preparado para todas. Você tem que estar preparado para tudo, ou para vender ou para não vender. E assim, se você realmente gosta do que faz, se você realmente gosta de velas, você não pode desistir. Às vezes o que eu vejo, até de bate-papos mesmo com colegas, né, que iniciaram o mundo das velas e entre outras coisas, desistir. Porque não é fácil realmente. Nada é fácil, né? O exemplo que eu quis dar é essa, né? De ter me preparado para dar uma vela, para fazer uma aula de uma vela e a vela não sair conforme eu programei, conforme eu projetei aquela vela. Então essas coisas acontecem. A gente tem que estar preparado tanto para as frustrações quanto para o nosso sucesso, né? Então, às vezes a pessoa investe muito em insumos, em produtos, em formas que às vezes nem chega a usar. Eu falo isso por experiência. Quando eu comecei a fazer feira, eu comecei a ficar louca com as formas, né? Porque você entra na Shopee, você tem uma infinidade de formas que tu fica louca.
Tem formas aqui que eu nunca usei, entendeu? Então, assim, se você está iniciando o mundo das velas, começa devagar. Começa, assiste uma aula, eh, pegue coisas que você tenha, caixa de leite, forminha mesmo, sabe? Começa a trabalhar as texturas, as essências, os pavios, porque o, o pavio, nossa, o pavio é um desafio de todas as velas. O pavio é o maior desafio de se fazer uma vela. Temos pavios de madeira, pavios com fio de cobre, pavios de algodão, pavios grossos, pavios de diversos tamanhos, para diversos tamanhos de vela, diversos, né, diâmetros, enfim. Então, o pavio é o maior desafio de se fazer uma vela. Então, antes de você investir em muitos materiais, né, que tem uma infinidade de coisas que te ajuda bastante, começa fazendo pequenos testes, fazendo com o que você tem em casa. Forne seu fogão, use temperatura bem baixa, de preferência em banho-maria. Você precisa principalmente de um termômetro para você poder colocar certinha a essência no tempo certo, né? Na temperatura certinha. E aos pouquinhos você vai crescendo. Eu comecei assim, depois eu comecei a ser a louca das formas. E assim, o meu nicho, na verdade, não é as velas desmoldadas em formas, né, mirabolantes que temos aí. Na verdade, as velas que eu mais vendo são as velas com elementos, que são de conchas, pedras, flores, cravo e canela, e essas agora de potinho, né? São as velas mais naturais. Mas as pessoas gostam muito dessas velas desmoldadas e eu não uso mais as formas. Então, tem pessoas que investem muito em forma, imaginando fazer todos os tamanhos e tipos de vela. Mas para você fazer uma vela, você precisa testar essa forma. E às vezes você gasta material, e o material não está com bom preço. Tá caro. Então, começa pequeno, né? Depois você vai comprando aos poucos as formas que você quer, mas vai fazendo primeiro os seus testes. Você vai aprender muito mais com seus erros, assistindo uma aula básica, testando em casa com responsabilidade, do que você pagar, às vezes, cursos muito caros. Tem vários grupos na internet, de WhatsApp, até no Facebook, que tem pessoas que te ajudam, dão bons conselhos e, enfim, tenho até um grupo também, que nos ajudamos bastante com trocas de experiências. E é isso aí. Um vídeo 2, um vídeo longo, né? No vídeo 2 eu vou mostrar eu fazendo essa vela, que eu vou dar para as minhas alunas. E é isso aí, a gente não pode desistir. Os problemas sempre vão aparecer. Os empecilhos, essas coisas que acontecem de dar errado, de se programar e não ser do jeito que saiu, conforme a gente programou. Os imprevistos acontecem, né? Mas a gente não pode desistir. Se você realmente gosta do que faz, você acredita, não dê ouvido para as pessoas que não acreditam no seu potencial, no seu trabalho. Eu vi muito isso. Ah, não, isso aí é só uma terapia. E depois você muda de opinião, porque as coisas começam a acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que não pode é você desanimar no primeiro problema que acontecer e ouvir as pessoas falarem que isso não dá em nada, que você é um desocupado, que você está sempre disponível, né, para fazer, né, um tempo. E seguir, fazer seus testes e acreditar, entendeu? Uma hora vai acontecer, entendeu? Não deixe ninguém colocar valor no seu trabalho. Ah, não, eu faço com fulano que está mais barato. Então faz, entendeu? Porque a vela de fulano é assim, a gente se cobra muito. Às vezes eu vejo velas no mercado manchadas, mal acabadas. Aí eu falo assim, pô, eu sei fazer melhor.
e a gente se cobra muito. Então, preste atenção nisso também. A gente tem que fazer o nosso melhor, fazer o que a gente fazia como a gente fosse fazer pra gente. Ah, eu queria receber um presente assim, uma vela assim, um produto assim. Então a gente capricha. Mas não deixe ninguém colocar preço no seu trabalho, porque só você sabe o trabalho, só você sabe o quanto aquilo ali foi trabalhoso para você descobrir como chegou até ali, quanto de material você gastou, quanto você gastou de energia, de tempo, né? Porque é prazeroso você fazer velas, mas as pessoas têm mania de colocar valor no seu trabalho. Não aceite menos que isso. Só você sabe o seu valor. Se a pessoa vende mais barato, ok, deixa a pessoa aí. Agora, o seu trabalho precisa estar bacana, caprichado? Precisa. Então você aos poucos vai chegando, né, na, na sua perfeição, naquilo que você faz melhor, porque nada é melhor do que você praticando para você chegar à perfeição, né? Você chegar num padrão de velas, né? Eu faço essa vela aqui de olho fechado, mas deu errado. E assim, não desce, gente, não desce. Mas não vou desistir, porque é algo que eu gosto, é algo que eu compartilho porque eu gosto e tem sido muito bacana. Eu agora estou participando também de uma plataforma católica e eu estou fazendo velas católicas. Eu estou me sentindo muito bem com isso. Tenho pego as encomendas bem legais. Depois, se quiser dar uma olhadinha lá. E a gente vai crescendo, a gente vai errando, acertando, caindo, levantando. E ó, seguindo.